Bom dia a todos. Agora o Zoom faz o meu trabalho, então ele perguntou se vocês estavam de acordo com essa gravação. Quem não estiver de acordo, eu peço para tirar o nome e a imagem da tela, tá? Porque isso vai ficar gravado e vai para o canal YouTube da Vera Kiss. É um prazer retomar o Papo à Mesa, a gente começa hoje o segundo semestre 2022 do Papo à Mesa, que é uma iniciativa da Vera Kiss para mostrar o quão diversa, heterogênea e rico é essa área dos alimentos, do campo à mesa, quantas visões, e hoje a gente vai ter uma visão muito interessante com a Mônica Abdala e a Claude Papavero, que eu vou apresentá-las. A Mônica Chaves Abdala é doutora em Sociologia pela USP, professora titular aposentada do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, professora do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UFO e autora do livro Receita de Mineiridade. E a Claude Papavero é mestre e doutora em Antropologia Social pela FFLCH da USP, pesquisadora independente, estudiosa de etnohistória da alimentação brasileira, membro do grupo de estudos etnohistóricos da USP, dirigido pela professora Lilia Schwartz. Não sei se eu falei certo. Hoje elas vão falar de artes tradicionais do fazer, alimentos e patchwork em tramas. Eu estou muito curiosa para saber de tudo isso e queria só falar outra coisa para vocês. Chamem mães, pais, tios, amigos, porque a ideia é a gente mostrar para o público leigo uma outra maneira de ver a alimentação. Não só não come porque faz mais mal para o colesterol, para de comer açúcar. Não, ver a riqueza que é e quantas coisas tem por tudo isso e quanto esses nossos estudiosos descobrem e fazem essa coxa de retalho tão linda, né, da alimentação. Então, Mônica e Cláudia, eu não sou uma pessoa muito formal, então já passei para a Mônica, já passei para a Cláudia, já esqueci os sobrenomes. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por estar aqui. A tela é de vocês, vamos descobrir o mundo de vocês duas. Só um minutinho. Eu compartilho já, Mônica, ou ainda não? Pode, obrigada. Posso compartilhar, tá bem. Eu estava só preocupada aqui com a internet. Tá, então eu estou compartilhando. Obrigada, eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, agradecer a Juliana por nos convidar, confiar, né, nessa apresentação, que é tão diferente, né? Mas também é o objetivo, né? Mostrar outros olhares sobre a alimentação. E é um prazer muito grande, Juliana. Sempre que eu posso, eu acompanho o Papo à Mesa, eu adoro. Eu vou te pedir o seguinte, você pode, por gentileza, passar para o próximo? É desagradável, gente, eu estou com um problema na internet, a Juliana vai ter que ficar passando, eu vou ter que ficar pedindo, né? Mas, enfim, o que foi essa proposta, na verdade? Essa proposta foi um convite de uma colega da Universidade de Uberlândia, relativa a uma pesquisa que ela estava fazendo com artes têxteis. E ela começou a perceber que havia muitas fotos, muitas coisas de alimentação. Isso começou a chamar a atenção dela. Como ela não era uma estudiosa da alimentação, convidou a Claude e a mim para partilharmos esses estudos. Cristiane Fernandes da Silva, então, fez o pós-doutorado, né? Fez a pesquisa de campo. Hoje, infelizmente, ela não pôde estar presente. Então, nós vamos apresentar um trabalho que foi feito, resultou primeiro num artigo dessa exposição, Brasil, Cheiros, Temperos e Sabores, depois um segundo artigo, que depois eu passo as referências para vocês, que foi Paixões Brasileiras, Nossa Terra, Nossa Gente, o primeiro artigo na Arte e Cultura da Universidade de Uberlândia, e o segundo na Dimensões da Federal do Espírito Santo. E o terceiro trabalho que eu apresentei com a Cristiane no DIAITA 2021, com essas 4 exposições. Pode passar, Juliana, por favor. Eu não estou conseguindo ver horário aqui na tela, eu estou preocupada, espero não me perder. Essa foi a primeira exposição que eu citei, né? Os quadros da primeira exposição, só para vocês terem uma ideia, pode passar um de cada vez, só para deixar um pouquinho para o pessoal ver. Esse foi a segunda exposição, que Claude e eu trabalhamos junto com a Cristiane, a primeira e a segunda. E essa, a terceira, que são 4 exposições que nós trabalhamos no DIAITA.
só para vocês terem uma ideia dessas telas. Depois, se for preciso, a gente volta. Pode passar, por favor, Juliana. Então, a proposta da pesquisa foi compreender aspectos da cultura e da sociedade brasileira por meio de expressões tradicionais das artes do fazer, como são a culinária e a arte têxtil. As duas unidas em telas de patchwork. O patchwork é uma técnica artesanal e artística confeccionada a partir da junção de retalhos de tecidos derivada do chamado retalho da vovó. E acrescido de design e técnicas geométricas precisas. Contemporaneamente, poderíamos dizer que atingiu o universo das artes, figurando objetos de decoração e telas, portanto, não se restringindo à sua origem, que era de peças utilitárias, domésticas e do vestuário. No Brasil, ocorrem feiras anuais, com exposições das telas de patchwork em algumas capitais, especialmente no Sul e Sudeste, entre as quais o Festival Internacional de Quilt de Gramado e a Brasil Patchwork Show, de São Paulo. Entre os expositores está o Clube Brasileiro de Patchwork e Quilting de São Paulo, que foi justamente o alvo da pesquisa, né, da professora Cristiane, e a linha mestra da curadoria prestigia referências às culturas brasileiras e apoia a sustentabilidade. Todas as exposições necessariamente partem de temas que retratam o Brasil e, ao mesmo tempo, estimulam o reaproveitamento de tecidos. Então, nós entendemos que são duas abordagens bastante pertinentes ao campo das ciências sociais. Pode passar, Juliana, por gentileza. Só uma questão que eu gostaria de destacar é que não são só telas de alimentação. Nós é que selecionamos essas telas, né? Então, desculpe, é o anterior. Eu estou achando que eu pulei, foi um antes, mas tá bom, é aí mesmo. É aí mesmo, pode deixar naquele, Juliana. Então, nas representações figuradas sobre alimentação e cultura, observa-se a construção de uma pluralidade de expressões no imaginário construído sobre o Brasil. Aí você vai perceber questões das suas culturas, identidades, denotando a forma como indivíduos ressignificam e dão sentido ao material disponível em suas realidades sociais. Então, trata-se do que Certeau reconhece como cultura plural, constituída por um sistema de referências e significados heterogêneos, que, nos dizeres do autor, consiste em realizar o ato pelo qual cada um marca aquilo que outros lhe dão para viver e pensar. Então, diversas formas de imagens artísticas vão retratar elementos relevantes da história, dos costumes e dos simbolismos, né, que figuram no imaginário da nossa sociedade. A questão que nós focalizamos, então, foi o problema da representação pictórica de práticas alimentares brasileiras, expressas por meio dessa arte têxtil, que é o patchwork, é uma técnica milenar, né? E cuja elaboração remonta ao Egito Antigo, e, como eu já disse, ganha conhecimento crescente, são, então, portanto, temas da nossa pesquisa, arte e alimento, que foram esquadriados com o propósito de discutir questões históricas, hábitos culturais paradigmáticos da vida brasileira, como processos de migração, etnicidade, religiosidade, festejos e laços de sociabilidade. E, nessa perspectiva, nós trabalhamos com questões relativas às representações das culturas e identidades, das tradições e da memória individual e coletiva. Agora sim, por favor. Então, recorremos a uma metodologia do tipo qualitativo, com apoio de análise bibliográfica e iconológica, né, tentando pensar as regiões e seus significados culturais. E algumas selecionamos, então, né, para pensar essa dia de arte e alimento, né, selecionamos algumas regiões, algumas representações nessas exposições do Clube Brasileiro de Patchwork e Quilting, e as representações que vamos trazer hoje para vocês são do café, chimarrão,
churrasco, mesa mineira, pimentas, e eu não coloquei, porque eu não saberia nem se daria tempo, mas se der tempo, nós vamos tratar também de representações femininas relacionadas ao alimento que aparecem nessas telas. Passamos, Ju, obrigada. Bom, com relação a essa metodologia, só farei alguns comentários. Nós trabalhamos com vários autores, mas eu destaco aqui José de Souza Martins e o Piano Menezes. Martins afirma que, mais do que encerrar um método de pesquisa, as representações pictóricas veiculam indícios da sociedade à qual se referem. Então, toda imagem, antes de constituir um objeto bidimensional, narra também biografias culturais. Entendemos, junto com o piano, a imagem como documento e não somente como suporte de sentidos prontos e fixos. Então, nessa perspectiva, requer apreender a imagem como participante da própria realidade social, como práticas materiais. Logo, ela também é objeto e não apenas conteúdo. Um artefato que porta ingredientes de nossa realidade social. É essencial também dispor da narrativa textual das artistas sobre os sentidos de suas produções, porque as leituras retiradas só das imagens, né, por parte do olhar nosso de observadoras, nem sempre coincidem com a intenção original da obra, como já tinha alertado a esse respeito Gombrich. E também Fonseca assinala que os sujeitos de diferentes contextos culturais têm um papel não apenas de informantes, mas também intérpretes de seu patrimônio cultural, o que certamente, né, nos aponta a importância da narrativa oral, inclusive das artistas, significando a semântica de suas obras. Então, temos essas narrativas que a Claude vai falar um pouco. Eu queria ter feito slides com os textos para facilitar, mas, infelizmente, a Covid me afetou, como vocês já sabem, né? Então, eu não consegui fazer esses slides. Pode passar, Juliana. Então, tem os textos que elas apresentam junto com as imagens. Estou falando elas porque, na verdade, só tem um homem. Eu vou falar disso agora. E também tem as entrevistas, né, que a Cristiane fez com as pessoas que fazem os quadros. Bom, é importante destacar que tanto a arte têxtil quanto a cozinha, né, são pensadas como formas privilegiadas de cuidado com a vida, relacionadas com o cotidiano, com o bem-estar, temas associados ao universo feminino. Uma vez que, à exceção de um artista, todas as expositoras são mulheres, nos diversos matizes das obras, nós notamos memórias marcadas por leituras femininas dos aromas, temperos e sabores do Brasil. Vamos lembrar que o Adorno afirma que toda obra de arte aspira por si mesma à identidade consigo. As obras de arte são cópias do vivente empírico. E nessa ótica da identidade da sociedade expressa pela arte, buscamos analisar algumas dessas telas, capazes, por sua riqueza, de trazer à luz hábitos e costumes brasileiros, sintetizados em obras têxteis e materializados pelo conjunto de artistas nessa linguagem pictórica derivada de um lugar social, né? Que é uma estética e uma episteme essencialmente femininas. Então, de um modo geral, em outros países, inclusive, essa arte é produzida por mulheres. E o patchwork, especificamente, deriva dessa estética muito, né, bem feminina, e também as estudiosas são, na maioria, mulheres. As estudiosas da arte têxtil são, na maioria, mulheres. Então, resulta de uma cultura material, simbólica e intelectual do gênero feminino, o que, como eu disse, não é só uma realidade encontrada no Brasil. Podemos passar. Então,
nós vamos selecionar algumas telas, algumas já foram aparecendo aí nas imagens, né? Mas depois nós focaremos. É interessante colocar que qualquer que seja o prato resgatado das reminiscências do tempo de criança, porque, na verdade, a maioria se refere a um tempo da infância, a um tempo que não é o presente, né? A maioria das telas, vocês vão ver nos comentários, sempre está se referindo a uma memória, a uma lembrança, né? Então, qualquer que tenha sido o prato resgatado, entendemos consertou, desculpem, que a arte de cozinhar continua sendo uma maneira de unir matéria e memória, vida e ternura, instante presente e passado que já se foi, invenção e necessidade, imaginação e tradição, gostos, cheiros, sabores, formas, consistências, atos, gestos, coisas e pessoas, especiarias e condimentos. Memória e comunicação, então, são elementos centrais quando se trata de pensar as telas, do patchwork, que comunicam sentidos e emoções de alegria, saudade e mesmo tristeza, como afirmam alguns dos artistas. Podemos seguir. Então, comunicando-se com o observador, a arte incita lembranças inicialmente vividas pelas artistas que criaram as imagens e depois revividas por nós, observadoras, né, ou observadores, que eventualmente nos identificamos com suas cenas. Essa é uma dimensão do patchwork cuja iconografia revela lembranças a priori individuais, mas também suscitando memórias coletivas. Memórias dispõem de um espaço-tempo compartilhado, de uma experiência vivida, que é coletiva. Então, delineia-se o imbricamento entre memória, grupo e identidade. A memória sendo um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que é também um fato extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo, em sua reconstrução de si. Podemos passar? Bom, só para então concluir, porque agora a análise das imagens a gente deixa com a Claude, né? Eu quero lembrar da Lucy Giard, né, que coloca que tradições culinárias são componentes essenciais do universo cultural, estabelecem relações entre passado e presente. E, assim como Certeau, entende tais tradições como gestos, práticas, artes do fazer e narrativas do cotidiano, que são verdadeiros arquivos que possibilitam compreender como artes do fazer tradicionais contornam dificuldades, como se desenvolvem estratégias e práticas que permitem afirmar identidades, pensar sociedades e ambientes. Passo para a Claude, que vai agora falar para a gente um pouco das imagens propriamente ditas. Espero não ter extrapolado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a oportunidade dessa conversa, que é muito agradável. Como não daria para a gente comentar todas as telas, tem algumas que são realmente fantásticas, escolhemos 9, 2 representando pimentas, 2 representando café e o resto aludindo ao regionalismo de certas comidas. Então, de certa forma, foi organizado como uma viagem através do tempo, dos tempos coloniais, quando os europeus descobriram as pimentas, ao século XVIII, quando o café adquiriu uma importância enorme na economia e na vida brasileira, na vida social brasileira, e as outras telas que aludem a peculiaridades regionais
e a diversidade local dos recursos alimentares e que induzem a construção de elementos marcantes na identidade de pessoas, de comunidades. Então, as pimentas, temos duas telas de pimentas, que foram o tempero forte e o sabor da vida, depende de quem a tempera, que foram produzidas para a exposição de 2016, a primeira que analisamos. Aliás, a Mônica não contou tudo, os bastidores. A Cristiane estava fazendo esse trabalho sobre essa pesquisa sobre o trabalho das mulheres e recorreu à Mônica, e a Mônica se queixou que ela estava num período onde tinha tanta coisa que ela não teria tempo suficiente a consagrar a pesquisa. Como eu tinha alguns dados, e sou palpiteira, falei para ela que eu podia passar alguns dados interessantes, alguns elementos. As duas pularam. Se você der palpites, você assina com a gente. Então, entrei na dança como o pneu estepe e me diverti horrores. Foi um trabalho extremamente agradável. Nada de step, foi convidada pela competência, tá? Eu tenho que interromper, sinto muito. Bom, em todo caso, foi mais uma oportunidade de trabalhar num ambiente de amizade que é inesquecível. Bom, voltamos às pimentas. Essas pimentas foram produzidas para a exposição Brasil Cheiros, Temperos e Sabores de 2016. Não deixa de ser pouco significativa que entre uma vintena de trabalhos produzidos, independentemente pelas artesãs, artistas, autoras, duas tenham selecionado o tema das pimentas para desenvolver. O tempero forte de Marinês Santo, vocês veem uma coisa bastante interessante. Ela aproveitou visivelmente um tecido que anteriormente representava pimentas e transformou num papel de parede. E, ao mesmo tempo, vocês reparam que na mesinha de canto, na junção das duas paredes, tem um recipiente que contém pimentas, enfatizando a importância desse vegetal na culinária brasileira. Temos, então, nesse quadro, as duas paredes, o que seria uma porta ou uma janela, uma porta sobre uma varanda ou uma janela, semi-disfarçado por uma cortina. Atrás, a gente vê umas nuvens e que dá uma profundidade maior para a representação. No quarto tem um chão de madeira, coberto por um tecido. A outra representação é interessante também, tem um enquadramento que parece de azulejos portugueses, representa um vaso no qual foi plantado um pé de pimenteira, e tem as pimentas, obviamente. E as pimentas
foram também bastante comentadas textualmente. Não foi simplesmente uma representação. Rocco, que produziu a tela da direita, diz no texto acompanhando a sua representação: as pimentas seriam provedoras de energia, proteção, prosperidade e sorte, sensualidade e sexualidade. E também ela acrescentava, capazes de apimentar pratos e relacionamentos amorosos. É um apanhado bastante expressivo do que as pimentas, da história, um resumo da história do que as pimentas representaram no Brasil. Ela comete um erro também, um erro bastante interessante. Ela parece esquecer que as pimentas representadas pertencem ao gênero Capsicum e que não foram conhecidas desde a antiguidade, como ela diz. Elas vêm no prolongamento do Piper nigris, a árvore que produz fruto de pimenta, e os grãos que conhecemos como pimenta do reino, que quando são colhidos verdes, representam a pimenta verde, retirando a casca é a pimenta branca, que convém a peixes e é mais suave, e a pimenta do reino. Essa, sim, teria sido conhecida desde a antiguidade, produzida na Ásia, chegava até a Europa, e foi ela que incentivou as grandes descobertas a navegação marítima, e era muito cara, era um produto de luxo, de modo que quando os europeus descobriram que existia uma América e que nesse território de norte a sul existiam pimentas, gostaram muitíssimamente de colocar pimentas que os índios comiam em suas comidas. Tem nos textos muitas alusões às pimentas, o yonquê dos índios, comentados pelo Hans Staden, o Fernão Cardim fala do prazer de comer junto com as nossas pimentas, e as pimentas tinham um motivo para elas serem tão interessantes, é que na medicina humoral, que veio desde Hipócrates na antiguidade e que continuou até novas descobertas, acreditava-se que os humores corporais precisavam estar em equilíbrio para o sujeito não estar aberto às doenças. Então, quem tinha excesso de friagem precisava aquecer o corpo, e as pimentas, capsicum ou depois e antes nigre, eram bastante medicinais. No século XVIII, quando Minas foi descoberto, graçou no centro do país uma doença que chamava o maculo. O maculo era uma infecção intestinal fatal. O ânus abria, tinha diarreias homéricas, e o único remédio era o que chamavam de sacatrapo. Sacatrapo era uma mistura de pólvora, pimenta, capsicum, a nossa pimenta, limão ou vinagre,
colocados num torcido com um barbante, introduzido no ânus e tacavam fogo para cauterizar. Então, era o único jeito de sobreviver quando se tinha uma colo. Depois disso, os europeus deixaram a medicina moral de lado, então não precisavam tanto comer pimentas, comer apimentado, aliás, e olharam um pouco de cima as pimentas que faziam o delício dos soldados holandeses durante o período das invasões holandesas. Os soldados comiam mingaus com pimenta. Eles não tinham muito dinheiro e era uma das regalias que eles podiam ter facilmente. Mingaus de tapioca ou mandioca com pimenta. E aí, bom... Claude, você tinha pedido para eu te alertar. Nós já passo para o café. Nós temos 15 minutos já nessa tela, então podíamos passar. Podemos passar. Bom, foi ótimo, mas foi você que me pediu. Eu estou cumprindo o que você pediu. E agradeço. Bom, a segunda tela já é algo interessante a partir do século XVIII, quando o café foi plantado, chegou no Brasil, foi plantado e se tornou, ao mesmo tempo, um item bem interessante economicamente, sustentando o império, mas por um produto de exportação que deu muito rendimento ao império e depois, e que foi importante na vida do Brasil, porque era muito farto e tomava-se bastante café sem problema. O café, na vida social, se tornou indispensável, até recentemente, quando o preço extrapolou. E duas artistas, Vera Lúcia Del Vecchio e Maricea Rezende Almeida, escolheram representar na exposição de 2015, que analisamos em 2020, não em 2018, representar o café. A tela de Vera Lúcia Del Vecchio é bastante interessante. Temos metade da tela ocupada por um ramo de uma árvore de cafeira. Tem folhas e frutos em diferentes estágios de maturação. Esse ramo foi representado em cima de um terreiro, onde supostamente dois lavradores estariam secando café. E é interessante porque essas silhuetas não são enfatizadas. O labor muito penoso que cultivar café representa foi meio que escamoteado. A diferença das telas do nosso pintor Portinari, que enfatiza muito esse item. E o que a Vera Lúcia Del Vecchio Nunes enfatizou, portanto, eu trabalho, enquanto Maricea pega o conjunto da produção do café, o ramo do café, o café secando, provavelmente torrado, o café sendo vendido solto ou já ensacado antes de ser moído,
o café tomado e a sociabilidade, e embaixo, à esquerda, num momento bastante crucial, mas meio que no fundo, porém, é o importante, a sociabilidade em torno de tomar o café. Aliás, deixa eu tomar um golinho. E acompanhado de um bolo. Quando alguém vem na casa, a gente oferece um café tradicionalmente. A Cristiane desencavou uma citação de um poeta mexicano que estava se queixando de que os brasileiros tinham muito café, mas não sabiam tomar. Torravam demais, tomavam o café excessivamente açucarado e excessivamente quente, não sabiam saborear o café. Aliás, eu tinha um primo que tinha vivido na Itália e que dizia: vocês têm muito café, mas nós, na Itália, temos os melhores cafés. Eu respondi para ele: vocês têm café envelhecido, tiram tudo, inclusive o que não presta. Nós utilizamos mais pó de café e mais pó de café tem o melhor do café coado e vocês não têm isso, não podem fazer isso. Ele me respondeu: sim, mas nós, para o nosso café, temos a água de Nápoles. Bom, e o café daria para conversarmos a respeito por muito tempo, a não ser, vou passar para as próximas imagens, volta só um pouquinho atrás, um detalhe, nessa segunda xícara de café que aparece, tem um detalhe curioso, o café parisiense, café Paris. Superior, essa superior. A superior. E tem também uma colherzinha ali, mostrando a colher e indicando que o café é adoçado, o açúcar sendo outro produto economicamente importantíssimo na constituição do país. Podemos passar para as próximas telas. As próximas telas, em conjunto, focalizam a regionalidade brasileira. E isso é uma coisa bastante interessante. O Brasil tem ocupa um espaço enorme e, obviamente, tem diferenciação dos produtos disponíveis que incentivaram a criação de culturas locais. E o primeiro a mencionar que há essa regionalização foi, em 1926, Gilberto Freire, em seu Manifesto Regionalista, destinado a um primeiro congresso de folclore. Ele enfatiza que tem várias culturas internas, culinárias, que se destacam. A mineira, que é muito importante, a baiana e a pernambucana, voltada sobretudo para os doces. Ele escreveu isso em 1926, num período onde graçava o modernismo, e o manifesto dele foi publicado de novo, 25 anos depois, com um prefácio onde Gilberto Freire sublinhava que, quando o manifesto foi divulgado, criou
uma certa celeuma em torno da brasilidade. O presidente da época, receando que enfatizar as diferenças regionais poderia desmembrar o Brasil. Mas o Brasil é plural. A vida culinária brasileira é plural. Tem suas especificidades e algumas delas vão pelo mundo, como o pão de queijo, que nasceu, como a Mônica poderá comentar durante o debate, de uma forma que a gente ainda não conhece totalmente, mas ele se concentrou em Minas e daí foi para o mundo. Inclusive, a minha filha na Austrália, que estava com saudades de um bom pão de queijo, começou a encontrar pães de queijo por lá. E imagino que em Paris também você encontre, Juliano, pães de queijo, e pelo mundo. O churrasco é outra desses hábitos regionais, que nasceu regional e que se expandiu para todo o Brasil. Não, o presidente que temia o esfacelamento da União, da federalização brasileira, não tinha motivos de temer. O churrasco está em todo o Brasil hoje em dia, mas continua marcando a identidade do sul do país, onde a pecuária foi importante, o ingrediente comestível mais disponível era a carne, e em torno da carne a convivialidade se concentrou. Denise Degani, na exposição Paixões Brasileiras, escolheu de representar o churrasco. Na outra exposição, o churrasco foi na exposição de 2015. O clube do Patchwork e Quilting, no ano seguinte, teve um tema aproximativamente semelhante: Brasil, cheiros, temperos e sabores. Aí veio o chimarrão, ambos representando o Sul, que é outro hábito da convivialidade brasileira. No churrasco de Denise Degani, vemos uma churrasqueira elegante, com um fogareiro muito central e marcante, que indica que o churrasco não teria começado. E, numa tábua na frente, em cima de uma pedra, as carnes parecem estar assadas, enquanto ainda não há brasa. Mas a autora... Espera aí, deixa eu ver. A autora afirma: entre tantas paixões do povo brasileiro, poucas têm tanto poder de agregar pessoas, encontrar colegas de velhos tempos, comemorar aniversários, reunir familiares. São alguns dos motivos utilizados para fazer um belo churrasco. Aliás, tem um detalhe interessante. O churrasco da exposição de 2015 foi criado pela mesma autora que produziu no ano seguinte a Mesa Mineira. Então, por isso, temos um conjunto bastante significativo. Outra tela representa o chimarrão. Amargo,
gosto amargo, doces encontros. É mais do que um ingrediente, a vida de uma comunidade que se concentra há muito tempo em torno desse hábito de tomar chimarrão. Mas não é muito, a figura não é muito nítida, mas ela tem muitos elementos interessantes. A gente vê que o chimarrão é mais cotidiano do que o churrasco, mas ele é tomado ao ar livre. Vemos um pôr do sol ao lado da água, que é uma frestinha de terra, uma linha, bem ralinha de terra, que indica que é tomado em terra. E a cuia triunfante, bem no centro, é representada com sua bomba e com o hábito de cavar um buraquinho dentro da cuia para colocar o chamate e despejar a água fervendo. O chimarrão, como a tradição deseja, é tomado por uma pessoa e que limpa a bomba e passa a cuia para o seguinte. Então, são rodas de amigos que tomam junto o chimarrão. O churrasco foi trabalhado por Maria Eunice Maciel, que eu acho que também trabalhou o chimarrão ao mesmo tempo. E é uma das principais, não das principais, mas das mais marcantes áreas de culinária diferenciada, o que não impede que se espalhe pelo Brasil todo. Denise Degani, além da sua tese sobre o churrasco, também produziu no ano seguinte Delícias de Minas. É uma obra pictórica composta para a exposição de 2016, ela que alude à fartura da hospitalidade mineira, às quitandas costumeiras e à importância da agropecuária no estado. O Minas era, poderia voltar na tela anterior, obrigada. E vemos nessa tela uma mesa que parece rústica, o que parece ser uma toalha, e um serviço de porcelana fina. Vejam, tem 2 xícaras, um prato que carrega um bolo já cortado, para que se veja bem que é um bolo. Tem uma caneca que recebe o café filtrado através de um coador, a água vem do bule, o conjunto do bule e da caneca parecem ser de ágata, vermelha por fora e branco por dentro. Tem ao lado, à direita, um pote de geleia, de uma geleia vermelha, bem fechadinho, que alude ao capricho mineiro, com a apresentação de doces. À esquerda temos uma cesta de pães, o que parece ser um pão cortado com a sua faca, e um queijo bem central na frente. É uma típica mesa mineira, como aquelas que a Mônica costuma preparar, que são bem fartas e saborosas. Cláudia, desculpa, mas eu sugiro que a gente não faça análise da próxima, porque falta muito pouco tempo e a gente podia abrir para o debate. Eu posso rapidamente. Vamos abrir para o debate, só faltam menos de meia hora. Por favor.
só um pouquinho. Eu tenho 5 minutos, Juliana. Ok, então passamos para a próxima. Obrigada, Mônica. As duas últimas telas representam uma das principais culinárias brasileiras, a culinária baiana. Salete Garcia Alcatrão representou Gabriela, cravo e canela, a doçaria baiana. E é interessante porque justamente essas duas telas não apresentam comida. O bistrô da Edith, de Edith Pulha Sanches, e a Gabriela, de Salete Garcia Alcatrão, não representam comidas, mas a comida está subentendida. A silhueta de uma moça iluminada, mas ao mesmo tempo que escondida pelo ocaso do pôr do sol, em cima de água, alude à personagem criada por Jorge Amado. Só tem uma flor no cabelo e uma pulseira que são iluminadas. Gabriela é o cheiro do cravo e da canela da doçaria baiana. O bistrô da Edith representa um bistrô, um pequeno estabelecimento de restauração que supostamente apresenta pratos de uma culinária meio caseira, a preços razoáveis. A gente vê que o bistrô da Edith, a autora deu o seu próprio nome para a baiana, que tem traços também de pele escura, como a Gabriela. A história, um elemento importante da da influência afro-brasileira na culinária soteropolitana. E tem as bandeirinhas e o balão, que indicam talvez se tratar de um momento de festa junina. E a gente vê a lembrança de que justamente é o trabalho das mulheres que são, ao mesmo tempo, quem produz a alimentação, mais de perto. Todo mundo come para se manter vivo, mas não se come qualquer coisa. E tudo que é importante se reflete na comida e molda a identidade das pessoas. E a identidade de uma sociedade tem muito a ver com o trabalho feminino. Obrigada. É isso que eu gostaria de enfatizar, lembrando que fomos convidadas, tanto a Mônica primeiro, quanto eu o Estepe, para trabalhar comida junto com o trabalho feminino. Obrigada. Obrigada a vocês. Vou só passar aqui as referências para quem quiser dar uma olhadinha. Para vocês, obrigada. E eu já abro aqui para a gente discutir. Pronto. Nossa, que viagem maravilhosa, quanta coisa que a gente descobriu, que peças lindas, que destreza dessas mulheres, colar aquele tecidinho e fazer sombra, porque eu só consigo fazer aquele bonequinho assim, né? E fazer essas sombras, essa profundidade e tudo. E os textos, essas explicações também. Quanta história, Claude, obrigada. Agora, fiquei assustada. Jesus, que doença é essa? Maculo foi pior que o Covid, provavelmente, ou tão ruim quanto. Meu Deus, que coisa de tratamento delicado, né? Delicadinho. Tinha um governador, se não me engano, de Minas Gerais, que pegou o maculo
Antes disso, ele tinha suplicado, se por acaso pegar, vocês me deixam morrer, porque aquele tratamento não é dignificante. Ele pegou, Exato. aplicaram nele, ele se salvou. Boa, boa, maravilha. Temos perguntas. Eu só tenho, já passo, Alexandre, para você, porque acho que vocês que são da área vão ter com perguntas mais criativas, porque eu só estou aqui me deleitando, é a primeira vez que eu tenho contato com isso, me deleitei, aprendi muito, e mais uma vez eu agradeço vocês trazerem isso para um público tão diferente, né? E para a gente ver quanta riqueza tem. Alexandre, bem-vindo, e faça a sua pergunta. Se você puder abrir a tela para a gente olhar no seu olho, não faz mal que atrás tenha pijama, não tem problema, todo mundo está assim hoje em dia. Não, muito doméstico, eu não podia abrir, enfim, agradecer a Mônica, que a Claude, inclusive, fala muito sobre a Mônica, dessa amizade, então fico muito feliz de conhecer a Mônica agora e agradecê-las, né, por essa fala tão sensacional, enfim. Eu trabalho com curadoria e trabalho com imagem e tal, e eu e Claude temos muito diálogo, e eu fiquei muito intrigado também com essa doença macula, é macula, né, Claude? Maculo, porque muito possivelmente essa palavra tem origem na África Central, no Congo ou em Angola. Deve ser uma palavra de origem banto, o que pode dizer muita coisa. E essa espécie de pacotinho... Bom, a Claude parece que está dizendo que não. Na minha opinião, me parece uma palavra como essa, maculo, macumba, matamba, que é um dos nomes de um inquice, e tem uma série de palavras com esse prefixo ma, e esse culo também tem uma sonoridade. Claude, espera, deixa eu só completar. A Claude faz uma verdadeira performance antes dela reagir. Eu estou só sugerindo que a combinação entre maculo, que eu entendi que culo deve ter a ver mesmo com cu. Culo. Claro. Mas a combinação entre o nome da doença e a tentativa de cura da doença, esse pacotinho, lembra uma série de pacotes de mandinga praticados por pessoas de origem na África Central. Então, talvez exista uma coisa também intrincada aí no meio a pensar se maculo é uma palavra que não tem origem banto, por exemplo. Esse pacotinho me parece muito sintomático de uma espécie de pacotinho de mandinga para resolver o problema. A amarração, enfim, o papel do fogo e tal. Mas era só uma reação aí. Obrigado. Posso responder? Só um prazer também te conhecer, viu, Alexandre? Obrigada pela presença. Bom, o Alexandre trabalha com imagens a partir de restos de cultura. E é bem interessante. Acredito que a origem não seja tão banto, culo. Só que a sonoridade pode ter sido aproximada de dialetos africanos, mesmo se a origem não era, que era uma maneira de cauterizar a pólvora, o fogo, o limão, que é desinfetante, o limão, o vinagre, a pimenta também. E outros ingredientes. Devia ter várias receitas de sacatrapos, porque amarravam uns trapinhos, sacatrapo, e impregnavam dessa mistura e colocavam. Talvez tenha sido um elemento do desaparecimento temporário do gosto pelas pimentas, apesar de naturalistas que visitaram Minas, como Burton,
afirmarem suas qualidades de elemento digestivo e febrífugo. Dê muita pimenta para sua filha, Mônica. E o gosto pela pimenta atual é de certa forma, uma vingança contra a torção de nariz dos europeus do século XIX. Interessante. Nossa, obrigada, Claude. Obrigada, Alexandre, pela intervenção. Mas eu Mais acho que a ver. é bom sempre investigar, né? Eu acho que o Alexandre coloca uma coisa interessante, que é uma coisa para ser investigada, eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Novos olhares estão sempre bem-vindos, né? Nessa perspectiva de estudar a alimentação. No Wikipédia, eles colocam que é do Quimbundo. Quimbundo, não sei de onde é, Olha, que Alexandre. coisa curiosa, hein, Juliana? É. Que coisa curiosa. Porque eu acho que a Claude também aponta para um caminho do processo, porque assim, tem uma coisa que a palavra e depois os processos de convivência com a palavra e as sonoridades. A sonoridade dessa palavra e acompanhada de uma prática material, ela é muito... Nossa, ela tem... E você falou agora o quimbundo, justamente o quimbundo é uma dessas 500 línguas do tronco linguístico banto falado em Angola e falada também no Brasil, em Minas e nas casas de candomblé, chamada Casas de Candomblé Congo-Angola. Evidentemente, eu também estou muito sensibilizado com o problema, e você vai na Wikipédia, a Wikipédia dá uma informação distinta dessa informação de ordem... A Wikipédia é superficialista, né? Ela talvez encaminhe sem referências. A Claude dá para a gente um caminho com referência histórica, né? Um caminho documental. Enfim, mas olha que coisa intrigante, hein? Sim, é uma investigação. Sim, que vale a pena. Uhum, muito legal. Mônica, você com carinha também de descoberta como eu, navegando num novo mundo. Então, foi uma viagem, né? Porque o que a gente... Eu nunca tinha feito, a Claude, ela tem essa mania, sabe? De falar que é step, que não sei o quê. Mas a verdade é que não era uma questão só de estar muito ocupada, era uma questão de que eu sempre dialogo com a Claude, porque tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, e vice-versa, ela também... porque a gente encontra um diálogo muito profícuo sempre, né? Nas nossas pesquisas, e eu nunca tinha trabalhado com imagem, eu nunca trabalhei com análise iconológica. A Cristiane é o reino dela, é o foco dela, né? Sempre trabalhou com arte têxtil, então, e a Claude também já trabalhou. Então, na verdade, eu fui conversar com a Claude porque eu tinha dificuldades, com essa análise da imagem mesmo. A viagem não era difícil para mim, né? Principalmente com as telas de regionalismo, que é a minha área de pesquisa, né? Mas a análise iconológica ligada a essa viagem foi uma coisa que eu aprendi com a Claude e com a Cristiane, né? Para mim foi uma total novidade. Mas é muito importante, interessante, porque do que se trata no final das contas, né? De analisar o imaginário, né? Analisar as representações e buscar a origem do fundamento dessas representações, né? Porque vocês viram os diferentes nomes das exposições, nem todas, só uma foi sobre alimento especificamente, né? A outra foi Paixões Brasileiras. E nessa Paixões Brasileiras existia uma quantidade muito grande relacionada com alimentação e com figuras, como a Claude mostrou, né? Aquela do bistrô da Edith, com figuras ligadas à alimentação, quando o alimento mesmo não estivesse presente, né? E o que também depois nos chamou muita atenção, e a gente publicou na revista Dimensões, justamente num dossiê sobre arte feminina, né? Sobre alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome do dossiê, mas era sobre a questão da arte e arte de mulheres, né?
E aí a gente começou a focar mais e perceber esses aspectos que a gente foi destacando na nossa fala. Mas se você pegar as telas, por exemplo, a Claude tinha chamado a atenção num dos nossos artigos pelo fato de que eram muitos alimentos, muitas as representações femininas não estavam trabalhando com alimento, o fato de que parecia que as mulheres estavam se colocando numa posição de contemplar e não de atuar na cozinha, né? Então, isso foi uma coisa que a Claude chamou a atenção, né? Não existiam telas da mulher trabalhando, da mulher fazendo o alimento, né? E nem, enfim, de uma elaboração de comida, eram as coisas prontas, né? Então, assim, aqui eu sou uma artista contemplando a obra, né? E construindo a própria obra. Uma outra coisa interessante, o chimarrão ter sido escolhido, né, por essa pessoa, porque o chimarrão é uma prática que não é masculina como a do churrasco, né? Originalmente, tradicionalmente, o churrasco é feito pelo homem. Se você pegar o texto da Maria Eunice, por exemplo, ela vai dizer, olha, a mulher faz saladas, faz o arroz, ela participa, mas ela não é a agente central, né? O agente central é o homem que prepara a carne, né? Enfim. No chimarrão, não, né? O chimarrão é uma roda que pode ser desencadeada por mulheres e por homens, da qual todos participam de uma certa maneira em pé de igualdade, né? Então, assim, nós fomos percebendo por trás dessas telas, né, representações bem ligadas a uma percepção feminina, ao universo feminino, né, que nos chamou a atenção. E essa arte, ela demorou para ser reconhecida. Num dos nossos artigos, a gente traz um pouco essa questão da história, dos estudos, né? Nos Estados Unidos, inclusive, ela foi resultado de uma articulação mesmo, né? Feminina, uma luta feminina por reconhecimento, o fato de que as artes têxteis, por serem femininas, não eram valorizadas como as outras, isso tudo teve a ver, inclusive, com movimentos feministas norte-americanos, o reconhecimento da arte têxtil como arte, né? Então, assim, tem toda uma história que não dá para a gente, infelizmente, tratar toda aqui, né? E eu fui muito assim... E cadê o livro? Cadê o livro para o grande? Cadê o livro para o grande público? Ai, eu tenho que pegar, nem trouxe, né? Estava lá no escritório. Para vocês Estava lá no escritório e eu não pude ficar lá por conta da internet, né? Que é meu lugar de ficar, de falar, é no escritório, adoro aquele monte de livro atrás, não é comprado, não é aquele painel comprado, são meus livros. Não vai cair. Né? Então, se vocês quiserem, eu peço para alguém pegar lá para mim. Eu quero sim, porque eu quero, como a gente vai deixar gravado, para a gente deixar aqui, quem vê depois, vê que tem esse livro. Enquanto espera chegar, talvez uma ligeira intervençãozinha. Mônica. Acho que sim, acho que pode ir, porque ela está ocupada. Estou falando onde está o livro. Tá. A Claude queria fazer uma outra intervenção. Claro. Duas coisinhas. Essa fala da Mônica permite observar que tradições não são imutáveis, mas há uma permanência e há uma mútua influência dos ingredientes que se encontram disponíveis e da vida que os homens moldam para si mesmos. Bonito. Essa é a segunda edição. Eu pedi para trazer a primeira edição. A primeira edição era um tacho, era bem bonita, uma capa azul com um tacho. Tá dando para ver ou está muito bonito? Tá. E essa é a segunda edição. A livraria... Cláudia, eu te cortei?
Não, sim, mas eu já tinha terminado. Eu achei, mas depois eu fiquei com culpa. Esse livro tem um probleminha agora, porque a editora foi proibida, as editoras universitárias foram proibidas de vender livros, né? Então, ele vai se transformar no e-book, sei lá quando, porque aí veio a pandemia, a editora ficou parada, eu não sei quando ele vai se transformar no e-book. Por enquanto, eu tive que deixar em 2 livrarias locais. Ah, Né? não quero nem entender por que a universidade não pode vender livro, porque eu também não estou nem mais entendendo qual é o papel da universidade. Mas vamos pular, né? Vamos pular esse parênteses, porque senão a gente vai entrar em política e nessa nossa época, a gente não vai parar. Não. Mas foi uma informação que me deixou assim desnorteada e triste. Mas enfim, tudo bem. Então, os Coisas livros, assim, né? assim, a gente foi convidado a pegar todos os livros, ou eles teriam que doar todos para algum lugar, e nem todos os lugares aceitam livros mais. Eu não sei se vocês sabem, a gente tem uma dificuldade imensa de doar livro para a biblioteca atualmente. Sim, aqui também. Enfim, o livro agora, quando as pessoas querem, elas entram em contato comigo para perguntar onde compram, porque simplesmente não. E eu fiquei chocada, porque na internet, em sebo, essas coisas, ele custa caríssimo. E eu paguei, quer dizer, o preço de capa dele era R$30, né? E agora você acha ele na internet até por mais de 100. Fiquei chique. 100, Ficou, né? que Não fiquei tão maravilha. chique, não. Chique com 100 não é tão chique, mas imagina, né? Que inflação. Gente, que loucura. Eu vou só abrir para ver se alguém aqui do público, Lauren, a Mônica Gomes, Gilson, Amanda, Aline, que vocês gostariam de falar alguma coisa. Eu sei que para alguns daqui é muito novo, como eu. Então, aí a gente fica meio intimidado, porque a gente não sabe nem por onde conversar e discutir, porque é muito, muito novo. E muito interessante, assim, muito interessante. Gostei muito, muito. Mônica, quer falar alguma coisa? Lauren? A Lauren é do chimarrão? Eu Você é do preferia chimarrão? ouvir, né? Eu preferia ouvir. É. Vamos lá, Lauren, vai. Você que é do chimarrão, vai. Quer falar primeiro? Pode ir, pode ir. Não? Depois a Mônica vai. Eu tinha mesmo que comentar do chimarrão. Eu tenho só uma contribuição, também como leiga, mas como alguém que foi muito tocada pela descrição daquela imagem do chimarrão. Eu sou daqui do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, e aquela imagem foi muito representativa para mim, porque Porto Alegre está ao lado de um rio, né, a oeste da cidade, então nós vemos o pôr do sol, e aquele momento de sentar à beira do rio, enxergar o pôr do sol e apreciar um chimarrão com nossos colegas, nossos amigos, familiares, traz muito afeto, sabe? É realmente uma representação de afeto para mim, porque é um momento realmente cultural nosso, claro. Antes da pandemia se compartilhava até a cuia, é bastante tradicional ter uma mesma cuia, ou poucas que vão circulando na roda, então alguém traz o chimarrão e compartilha. Já agora não se pode mais, não faz mais isso, mas ainda assim aquele trazer o chimarrão até o parque ou até a beira do rio, a orla, que nós chamamos a orla do Rio Guaíba, e enxergar o nosso pôr do sol ao final da tarde é uma representação muito afetiva minha. E eu adorei aquela enxergar a cuia grande na imagem, fincada na terra, né? Eu não tinha pensado, mas realmente representa uma coisa que é mesmo que foi muito bem capturada pela artista. Capturou muito bem. E é interessante porque você vê a diferença de proporções. Uma paisagem enorme é meio que obliterada por uma enorme cuia, que seria menor. Agora, desculpe, eu queria acrescentar só um detalhe. De fato, Mônica, eu nunca trabalhei realmente com imagens, mas fui orientada por uma professora que trabalha com imagens, a Lilia Schwartz. E, como alunos da Lilia,
a gente acaba trabalhando com imagens indiretamente. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Adoro. Mônica Gomes, quer falar alguma coisa? Senão a gente tem que ir indo para o finalzinho. Infelizmente, estava tão bom. A gente fica meio, né, atordoada, é muita novidade. E é só uma coisa que eu prestei, assim, que marcou muito essa questão da relação da alimentação com um cuidado, né, que ela vai sendo representada em outras situações que a gente não... A alimentação chega, né, na arte, em várias instâncias que a gente já conversou aqui no Papo à Mesa, né, algumas vezes. E uma coisa, como a Lauren falou da questão, quando foi falado da memória individual, né? Sendo a memória individual provocando as memórias coletivas. Isso é muito comum e fácil com a alimentação, né? É impossível você não fazer essa provocação de memórias com alimentos. Então, é uma coisa tão do nosso cotidiano, a gente coloca, às vezes, ali tantas caixinhas, e, na verdade, ela faz parte, é o que a gente tem em comum, que é a alimentação, né? Então, é meio... A pessoa ficou meio lenta, sabe, Juliana? Sim, não, eu também Mas tô, porque eu fiquei, assim, achei muito interessante, mas é a primeira vez que eu, né, não consegui nem elaborar como a Lauren, né, elaborou tudo isso. Mas é muito, muito interessante, achei muito interessante o que vocês falaram dessa questão, né, da mulher representar o sujeito dela, o que ela oferece para a sociedade e pouco se colocar em valor ela mesma, né? Eu achei muito bonito e bonito assim, algo sensível para nós todos e para nossa sociedade, para as mulheres e muito interessante, né? Esse olhar provedor, né? Que hoje em dia como é que fala em sociologia a questão da mente lá que a mulher está sempre com o pensamento ocupado nas coisas alheias e pouco tem um nome. Isso eu vou ter que lembrar. Carga mental. A carga mental feminina é muito grande, né? Muito interessante. Achei muito lindo. Eu, assim, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, mas eu sou aquela pessoa chata que tenho que terminar as coisas, isso é muito chato. Alexandre, te procurei, não te achei no LinkedIn. Depois você me põe ali. Você tá em Portugal, é isso? Eu moro na França, em Paris. Ah, tá. Não, é porque uma amiga que mora em Portugal, eu não tenho LinkedIn, né? Daí ela falou assim, LinkedIn é muito importante e tal, né? E eu nunca tive, e agora você falou do LinkedIn. Eu Tá bom. gostaria de fazer uma pergunta para a Claude a partir Claro, da conversa, do comentário da colega sobre o chimarrão, porque eu acho que a Claude pode aí também ajudar a produzir uma distinção que é super importante para a gente que olha para a cultura material e para a alimentação como cultura material, que é justamente naquele quadro, naquela imagem, na descrição da colega, depois a gente junta a imagem mais a descrição dela, que conhece aquele ambiente, quer dizer, a paisagem e o objeto viram uma coisa conjunta, né? E a gente entra na paisagem pelo objeto. Eu gostaria que se a Claude pudesse rapidamente fazer uma distinção entre pensar um pouco alimentação e cultura material, né? Porque a gente tem o alimento, mas a gente tem o próprio alimento como materialidade, mas a gente tem as coisas que veiculam os alimentos, né? E ali justamente a gente tem um veículo desse alimento que é um objeto. E se a Claude pudesse fazer um comentário aí, seria bem legal. Desde os tempos pré-históricos, o homem que tinha polegares oponíveis e mãos que fazem, foi moldado pelos objetos que ele próprio criava. E esses objetos criados, que mudam a vida, passam muito pela comida. A comida que mantém a vida, mas não se come qualquer coisa. Como diz o Claude Fischler, a comida está cheia de perigos simbólicos e materiais, e ele se transforma
na própria matéria corporal. Então, não é um ato anódino de comer. E eu acho que o que eu gostaria de dizer é que os objetos materiais que fazem parte do nosso cotidiano são manipulados, e são manipulados no cotidiano. Então, eles mudam a gente, e a gente os muda ao sabor das necessidades. E isso que é um elemento importante do fazer humano. Agora, esse fato da mulher começar a transformar um objeto útil, que seria a colcha de retalho, a partir de um certo momento nos Estados Unidos, num veículo para a produção de imagens, é extremamente encafifador, eu diria, porque é a entrada da mulher num território masculino, que as representações pictóricas de comida, até um certo momento histórico, são feitas por homens. As naturezas mortas são objetos vistos pelo homem que come. E enquanto que as telas de patchwork são feitas por mulheres que cozinham, que têm habilidades manuais, que gostam de utilizá-las, que cozinham e que costuram. E isso é um elemento que seria bastante interessante de se pensar melhor. Muito interessante. Muito interessante, Claude e Mônica. Eu vou ter que acabar por causa do horário, infelizmente. A gente inventou o relógio, para quê? Né? Não precisava ter isso na nossa vida. Mas antes de acabar, eu vou deixar vocês duas acabarem, mensagem final de vocês duas. Eu queria só lembrar para vocês que agora, então, o Papo à Mesa retomou, segundo semestre de 2022. Antes era a cada 15 dias, mas vai passar a ser uma vez por mês, porque agora a gente voltou para o presencial e não damos conta de tudo. Então, tivemos que diminuir um pouco. E só lembrar para vocês, voltem, apareçam. O próximo vai ser sobre a epopeia da comida, apresentação do livro de Jaque Attali. Depois a gente vai ter Aging with Smartphones in Urban Brasil. Falei o meu português horrível, estava em português. Envelhecendo com smartphones no Brasil urbano. Como é que os idosos estão usando os smartphones? Depois a gente vai ter alimentação e espiritualidade no candomblé. E vamos ter Podre, episódio A Guerra dos Abacates, uma análise sobre esse seriado. E vamos ter o livro Nutricionismo de George Screenes. Acho que eu falei errado, porque ele é australiano. Enfim, só para falar que são coisas diversas. E estou muito feliz. Então, venham até novembro aqui, visitar a gente, discutir sobre outras coisas, ver como alimentação, alimentos, o comer, o alimentar o outro, pode ser visto de diversas maneiras, esse é o intuito. Então, sim, muito obrigada mesmo, Mônica, Abdala e Claude Papavero, muito obrigada. Mônica, obrigada por ter convidado a Claude. Claude, obrigada por ter aceito. E aí eu convido vocês, né, mês que vem, para aparecer aqui, mas agora eu deixo vocês duas terminarem. Bom, deixa começar, porque a Mônica é a sobremesa. Eu agradeço muito. Eu não aguento, gente. Eu adorei vocês duas juntas, adorei. Bom, é um pouco o ambiente das nossas conversas frequentes, o prazer de pensar juntas. E obrigada pelo convite e espero que tenha despertado em vocês muitas ideias e a vontade de trabalhar esse assunto
que é alguma coisa que nos molda. E tradição tem uma certa permanência, mas não total, felizmente. Mônica. Eu só quero agradecer mesmo, eu sou fã da Juliana, eu geralmente assisto, Juliana, porque eu mal consigo no sábado de manhã, eu acho que esse é um problema de muita gente aqui. No sábado é o dia de fazer compra, fazer um monte de atividades, aqui em Uberlândia é demais, sabe? Assim, as feirinhas de orgânico, pão integral, artesanal, não sei o quê, tudo acontece no sábado, então a gente fica completamente envolvida, né? Mas eu adoro esse papo à mesa, eu parabenizo a Juliana, foi um prazer muito grande estar aqui participando, e a Claude já falou, né? Tomara que a gente desperte aí pesquisas, mas o sabor da comida, para mim, atualmente, está mais em pesquisar do que em cozinhar, do que em comer. Eu amo, né, fazer isso. Eu vou aproveitar só para, em nome de todos, se alguém estiver contra, aí a gente abafa aqui o caso, mas eu vou, em nome de todos, utilizar as palavras que a Aline deixou aqui para vocês, parabenizou vocês, muita riqueza de conteúdo, ela vai olhar de forma diferente agora toda a obra que envolver alimentos, com certeza. Eu acho que todos, o Alexandre também agradecendo, eu que agradeço, e todos, e com certeza vamos olhar tudo diferente, e mais pesquisas, e voltem sempre, vocês são muito bem-vindas. Adorei o astral, como eu falei, Claude, eu sinto através da tela, eu vivo esses momentos de corpo e alma, muito gostoso. Muito obrigada pelas palavras, e até a próxima, mantemos todos contato. Obrigada. Obrigada. Nós também.